Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Espero que se encontrem bem desse lado. Nós cá estamos cada vez mais perto de começar com os nossos cultos presenciais, mas para já vamos começar então mais uma live. Não se esqueçam de estar com os vossos corações sensíveis ao que Deus vai comunicar convosco. Tu tens liberdade. Olha para as nossas vidas nesta noite, Espírito Santo. Nós te damos toda a liberdade para tu vires, para te moveres, para mudares as coisas de lugar, para fazeres outra vez. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Declare isso novamente. Tu tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tu tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, a tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Vai, muda, vai, faça outra vez.
as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Senhor, faz outra vez, Pai. Aleluia, Senhor. Eu ouvi histórias e sei quem pensam que és. Ouvi o suave sopro de amor que vem pela fé e disseste que te agradas de mim. Eu nunca estou só. És um bom Pai. É quem tu és. É quem tu és. É quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Eu vi tanta gente perdida a procurar, e eu sei que todos querem respostas.
quem tu és, em quem tu és. Sou amado por ti, em quem eu sou, em quem eu sou, em quem eu sou. Estás aqui, movendo entre nós. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui, agindo com poder. Adoro-te, eu adoro-te. Estás aqui. Estás aqui, movendo entre nós. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui, agindo com poder. Adoro-te, adoro-te. Abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és Deus de milagres, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui, curando os corações. Adoro-te, eu adoro-te. Estás aqui, transformando-nos. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui, tu restauras-nos. Adoro-te, eu adoro-te. Pois tu és Deus de milagres, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Oh, tu és Deus de milagres, abres caminhos, cumpres promessas, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Sim, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, Jesus. Quando eu não vejo, tu ages. Mesmo quando eu não sinto, tu ages. O teu mover é sempre constante. O teu mover é sempre constante. Mesmo quando eu não vejo, tu ages. E mesmo quando não sinto, tu ages. O teu mover é sempre constante. O teu mover é
sempre constante, mesmo quando não vejo o teu ar, mesmo quando não sinto o teu ar. O teu mover é sempre constante, o teu mover é sempre constante. É sempre constante. O teu mover é sempre constante. Maravilha, muito bom poder louvar ao Senhor. Nosso time está fazendo um trabalho incrível, nós temos muitas pessoas que estão a se envolver aqui com as gravações e é mesmo gratificante poder ver a paixão no olho de cada um que está a dedicar o seu tempo. Nós estamos a retomar as nossas vidas, retornar com as nossas vidas aos pouquinhos, então a malta aqui já está a trabalhar. Parte da equipe já está a trabalhar, sai direto do trabalho e vem para aqui, mesmo no sábado, servem com o coração. São pessoas que estão a somar e eu tenho convicção que Deus está a sorrir lá no céu com o nosso time, com essa malta toda. Espero que vocês tenham sido abençoados com esse tempo de louvor. Acredito que Deus já tem comunicado muita coisa nos vossos corações, assim como Ele tem comunicado muito conosco. Eu quero entregar algo muito rápido para ti nessa noite, porque eu acredito que ainda há muito para nós recebermos de Deus e eu quero ser canal na tua vida nessa hora. Quero falar contigo um bocadinho sobre esse novo tempo que nós estamos a viver. Estamos a entrar numa nova fase da nossa vida. Estamos a sair, talvez muitos de vocês ainda estão em quarentena, ainda estão em casa à espera do telefonema. Talvez alguns de vocês perderam o emprego, infelizmente, com essa situação toda, mas a verdade é uma, nós todos estamos numa nova fase, nós todos estamos a ver um novo tempo, um novo estágio da nossa vida. Então nós estamos a ingressar, começar algo aonde nós vamos poder, do princípio, estabelecer muitas coisas. E o que eu quero falar contigo nessa noite é como que nós, em meio a esta crise toda, podemos nos posicionar. Posicione-se em meio à crise. Esse é o título da minha mensagem, se tivesse que pôr um título. Precisamos entender que a palavra crise, ela já traz assim com ela um peso, talvez. Eu fui criado no Brasil e a palavra crise, ela sempre esteve presente nos nossos dias. Tem muitos brasileiros que estão a nos acompanhar e é algo que a gente já convive desde criança. É algo que eu fui habituado, meu pai e a minha mãe, a conversarem por um tempo. Nós fomos atingidos por uma crise muito grande mesmo, que eu morava no interior do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, e o meu pai necessitou sair da minha cidade para ir até a capital, Porto Alegre, para conseguir um trabalho e levar toda a nossa família. Porque as crises, elas aparecem em momentos da nossa vida que nós não estamos à espera, e elas vêm e desestabilizam todo o nosso padrão, o nosso conceito, as nossas certezas. Elas são abaladas completamente pelas crises. Existem muitas crises, crise financeira, existe a crise governamental, crise emocional, crise existencial, crise de valores. Nós passamos recentemente por uma situação muito complicada, né? Todos acompanharam o caso do George Floyd nos Estados Unidos. Foi algo que mexeu com todos nós. É impossível ficarmos indiferentes. E impossível nós não comprarmos também a justiça, porque a palavra de Deus nos fala: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. E nós, como filhos de Deus, nós como igreja, como cristãos que pregam o evangelho, que levam o amor, nós precisamos também colocar a fome e a sede da justiça em prática e também tomar a causa dos menores. Então, sabe, as crises, elas levantam-se para colocar em causa a nossa fé. Até mesmo nós, vamos dizer assim, que temos uma vida ativa na igreja, nós temos os nossos compromissos em dia, nós que conseguimos ter uma vida regrada com os nossos filhos, com o nosso casamento. Por vezes a crise, ela vem sem querer saber quem está a ser o receptor dela. Ela simplesmente vem e destabiliza tudo. Então as crises aparecem para desestabilizar a nossa fé. Porém, entretanto, é nas crises
É nas crises que Deus incendiava o coração de homens e mulheres. Para quê? Para se posicionarem. É durante um período de crise que se levantam aqueles que têm fome e sede de justiça para ver o reino de Deus estabelecido no meio daquele caos. Então as crises antecediam um posicionamento dos homens de Deus. Vocês lembram quando José passou por todo aquele processo? José foi vendido pelos seus irmãos, José foi trabalhar como escravo para o Egito, José passou pela prisão antes de se tornar governador do Egito. Vocês podem ver o final da história de José, é uma coisa muito linda, mas tudo que antecedeu a essa história linda pode ser tratado como uma crise muito profunda, que foi necessário, porque as crises, elas têm o poder de moldar o nosso caráter, elas têm também a força de saber qual é a profundidade da nossa fé, qual é o sentido das profecias que nós temos recebido, se nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus nos diz sobre o nosso final, ou então nós somos completamente desestabilizados. Nós podemos ver a vida de Moisés também. Moisés, ele era um fugitivo, um homicida, e lá, sozinho no deserto, Deus então vai e comunica algo poderoso com Moisés, porque as crises antecedem tempos de posicionamento dos homens e mulheres de Deus. Talvez Deus já está comunicando algo no teu coração. Levanta-te, porque esse é o momento de tu te posicionares perante essa crise. Deus sempre oportuniza-nos a reconstruir a nossa história. Reconstrução. É esse o caminho que Deus nos leva. Cara, o problema não é nós cairmos. O problema não é nós perdermos muitas coisas na nossa vida. O problema é nós não termos força para reconstruir. Quando nós temos um Deus que nós podemos depositar toda a nossa esperança, confiança e crer que Ele está a trabalhar em meio à crise. O Senhor, Ele trabalha na fé dos seus filhos. Nós temos falado nessas últimas lives, o Deus está a alargar a nossa fé nesse período de crise, para que nós possamos entender que existe um Deus acima da crise, que existe um Deus acima da pandemia, que existe um Deus acima de qualquer provisão que as nossas mãos consigam trazer para nós. Quero te dizer, meu irmão, que a tua provisão não é o teu trabalho, a tua provisão não é o teu dinheiro, a tua provisão, ela procede do Senhor. E quando procede do Senhor, pode passar qualquer coisa, pode passar o teu trabalho, pode faltar o dinheiro, mas não faltando a tua fé, eu quero te dizer, tu estás no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Por isso não deixa o teu coração esmorecer nesse tempo, não deixa o teu coração parar de crer, não deixa o teu coração diminuir a sua fé em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que este mundo não é o nosso lar. A minha Bíblia e a vossa Bíblia também diz lá em João 15:19 assim: se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Mas nós precisamos entender o que Jesus está querendo falar aqui com os seus discípulos. Ainda que nós estejamos nesse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Por isso que pode nos faltar muitas coisas, cara, desde que não nos falte a presença do Senhor Jesus. Talvez isso soa como um chavão para ti que ainda tem aí uma estabilidade na tua vida. Mas estou falando contigo que já perdeu tudo nessa vida. Talvez tu não tivesse um carinho de um pai, de uma mãe. Talvez todas as expectativas que tu colocaste no teu casamento ruíram. Talvez os teus filhos já não olham para ti. Mesmo assim, o Senhor não desampara os seus filhos. Uou! Se nós estivéssemos com a casa cheia aqui, já estávamos a gritar nessa hora. Porque o Senhor não desampara os seus filhos, independentemente do problema que apareça diante de nós. Nós podemos colocar a nossa confiança no Senhor, porque Ele é a fonte da provisão de todos os nossos problemas. Amém? Posso ouvir um amém do outro lado? Escreva aí embaixo, amém. Eu creio nisso. O nosso posicionamento, ele precisa ser esse. Nós não pertencemos ao mundo. Mas espera aí, Julinho. Então quer dizer que eu tenho que agir indiferente com tudo que está acontecendo ao redor? Quer dizer que eu tenho que esquecer as pessoas? Quer dizer que eu tenho que me fechar no meu mundo e só viver algo aleatório? Não. Não se trata de fazer descaso ou ignorar o que se passa à nossa volta, mas sim atrair as pessoas para perto de Deus através da direção que Deus coloca em nós. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo.
Esse é o momento, cara, que Deus está a oportunizar a igreja de conduzir as pessoas até Ele. As pessoas, elas carecem, cara, daquilo que nós carregamos, daquilo que tu carregas. E por vezes tu estás tão centrado em tentar conquistar coisas para ti, estabilidade financeira. Pai, eu estou tocando muito nessa parte financeira, mas não só. Talvez tu estás à procura de um casamento perfeito, ou à procura de um trabalho perfeito para poder estabilizar a tua vida, mas existe uma crise que existe dentro também da estabilidade. Lembra-se daquele jovem que chegou para Jesus e disse: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Eu já tenho feito todos os mandamentos. E quando Jesus confronta aquele menino, aquele jovem, a gente vê que ele era alguém que financeiramente era bem sucedido. E por ele saber todos os mandamentos, eu acredito que ele vinha de um lar estruturado. Mas existia uma crise existencial dentro daquele menino, porque ele não conseguia satisfazer-se, mesmo cumprindo com todas as obrigações que a lei impunha sobre ele. Cara, nós não fomos feitos para parar nas primeiras dificuldades, mas nós precisamos nos mover pela voz de Deus, não pela situação, mas mover-nos por uma direção de Deus, não por uma razão, mas nos mover por fé. Mover-se por fé. Noé, ele moveu-se por uma direção e não por uma sensação. Em Gênesis 6:11 diz que a criação, ela estava completamente corrompida e cheia de violência, e Deus então encontra em Noé alguém digno, alguém que poderia investir. Então Deus chama Noé para fazer algo sobrenatural. Quando Deus nos dá uma direção, Ele não vai te dar uma direção dentro daquilo que os teus braços conseguem alcançar. Quando Deus ele te dá uma direção, Ele te dá uma direção que vai confrontar toda a tua realidade. Talvez essa direção já está sobre a tua vida e tu estás a tentar fugir daquilo que é a verdade de Deus sobre a tua vida. Deus chama Noé para fazer uma arca, quando nem ao menos havia chuva sobre a terra. Existe uma linha teológica que diz que não havia chuva ainda sobre a terra. E Deus chama Noé para fazer algo que ele nem sabia o que era, para um fim que talvez ele nem fazia ideia do que fosse. E se Deus está te chamar nesse momento para tu fazeres algo que tu não vais entender hoje, mas lá na frente vai fazer todo sentido. Porque aquilo que Deus comunica contigo nem sempre vai fazer sentido para as demais pessoas, mas não te preocupa, porque as demais pessoas não estavam lá quando Deus falou contigo. Quando Deus te pegou no teu quarto e comunicou no teu coração algo que queimou. Uau, eu não sei, eu estava orando e Deus colocou no meu coração África. Mano, se tu orou e Deus queimou no teu coração isso, não adianta tu compartilhar com alguém que não tem a mesma visão que tu. Porque a nossa visão, cara, ela é dada por Deus. A nossa direção, ela veio do Senhor. Então Noé, ele entende de Deus que era o momento de obedecer sem crer. Sem ver. Crer em Deus. As nossas emoções, elas podem nos afastar das nossas convicções. Quantas vezes nós fomos traídos pelas nossas emoções? Quantas vezes você se envolveu com pessoas que não era para você se envolver e seu coração foi ferido? Quantas aventuras as tuas emoções já te fizeram passar? E quantas vezes as tuas emoções já te afastaram de Deus? Talvez um irmão não te cumprimentou em um culto e tu deixasse de ir na igreja. Deus tem muitas coisas preparadas para ti. E não é hora de tu desistir, não é hora de tu parares. Esta crise está a se levantar para que tu te posiciones e veja a glória de Deus. O mesmo Deus que move céus e terra é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. As nossas decisões por fé contrariam a lógica. As nossas decisões por fé contrariam a lógica. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tinha cerca de 16 anos, quando num treinamento, eu jogava no Internacional, quando num treinamento eu tive um estalo nas minhas costas, deu um estalo assim, eu senti na minha coluna. Tentei voltar para o treino, não consegui treinar. Saí do treino, fui para o departamento médico. No departamento médico começou as minhas pernas ficarem muito rígidas, assim, não conseguia mexer. Fui para casa e no outro dia de manhã acordei chorando aos gritos para minha mãe porque minhas pernas não mexiam. Eu perdi o movimento das minhas pernas e não sabia o que estava a se passar. A minha mãe levou-me então a um hospital, porque eu não conseguia ir até o clube.
perto da minha casa. Nós não tínhamos carro. Minha mãe me levou então ali num centro de saúde, acho que foi. Eu recebi uma injeção, tudo. Depois fui fazer um exame, e nesse exame foi diagnosticado que eu estava com hérnia de disco. E a minha hérnia de disco, ela já estava se tornando uma artrose, algo muito grave para quem tinha 16 anos. O meu fisioterapeuta no Internacional olhou para mim e disse assim: cara, tu é muito novo para nós abrirmos as tuas costas, mas eu não estou vendo mais saída. E aquilo rasgou no meu coração, e eu pensei que ali ia terminar minha carreira, ou eu ia passar por um momento muito difícil. Até que num culto, enquanto nós estávamos ali naquele mover, Deus começou a dar direção a quem estava conduzindo aquela reunião, a orar por enfermidades. E perguntaram assim: alguém está com uma enfermidade nas costas que foi feita essa semana? E eu levantei a minha mão, então fui até a frente, chamou-me, o pastor orou comigo, e a dor, vou dizer para vocês, ela anestesiou, mas ela não passou. E eu mexia, ele assim: mexe, vai para baixo, faz o movimento. E eu fazia o movimento, eu senti uma ligeira melhora. E aquela ligeira melhora era como se a palavra de Deus tivesse entrado em mim e me trazido a convicção de que a cura já estava no meu interior. Mas eu precisava materializar aquilo que Deus tinha liberado para mim. Entenda, Deus, ele tem sim a cura para nós, mas a fé que eu preciso colocar para que a cura seja manifestada, isso Deus não pode mexer. Mas Deus, ele pode alargar a minha fé. Como é que Deus pode alargar a minha fé? Não me curando por completo, fazendo com que eu passe por todos os estágios, até que a cura venha por completo. Sei que eu fui fazer fisioterapia, passado 2, 3 sessões, eu já estava com o movimento das minhas pernas. Passado uma semana, eu já conseguia caminhar em volta do campo. Passado 2 semanas, eu já estava correndo. Passado 3 semanas, eu já estava integrado novamente no clube. Sabe por quê? Porque a glória de Deus, ela é manifestada dia após dia. Independentemente se nesse momento tu ainda não tivesse a tua vitória, Deus está a trabalhar no meio da crise. Deus está a trabalhar na tua vida, meu irmão. Não é hora de tu desistir, não é hora de tu parar, não é hora de tu deixar de crer. Não diminua a tua expectativa, antes aumenta a tua fé. A tua expectativa pode diminuir, porque a dor ainda não sumiu, mas é agora que eu preciso aumentar a minha fé, porque é esse o momento que Deus está me chamando para eu exercer a minha parte. Quando Jesus chegou até Lázaro para ressuscitá-lo, ele foi chamado antes, quando Lázaro ainda estava doente, para curá-lo, mas Jesus disse assim: não, eu vou ficar por aqui. Isso sou eu que estou falando na minha cabeça. Eu vou ficar por aqui, sabe por quê? Porque eu não quero curar Lázaro, eu quero ressuscitá-lo. Eu quero que a glória que venha sobre a vida de Lázaro ofenda toda a lógica. Então Jesus foi até lá e deu aquela ordem maravilhosa: tirem a pedra. O papel de Jesus não é rolar pedra, o papel de Jesus é curar Lázaro. Ressuscitar Lázaro. Nós precisamos tirar a pedra. Então nós precisamos ter o nosso posicionamento nesse tempo. Mateus 6:22 diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Sabe, a forma como eu enxergo o mundo muda as adversidades dentro de mim. Como eu enxergo as coisas que estão acontecendo aí fora, vai mudar as adversidades que eu carrego dentro de mim. O meu discurso, ele vai ser alterado quando os meus olhos forem bons. Quando Deus me dá a convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, eu sei que até mesmo nas minhas derrotas Deus está a trabalhar em meu favor. Deus, ele é campeão de ofender a lógica. E ele ofende a lógica no ímpeto de alcançar o nosso coração. Deus quer alcançar o teu coração. Por isso que o processo é assim, de degrau em degrau. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de tentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se amoldem a este século, não se amoldem a este momento. Antes renovem a vossa mentalidade, mano. Renovem isso aqui que vocês carregam aqui dentro assim, ó. Por vezes nós temos que bater e dizer assim: tu não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho, mente, não pensa nisso. Antes, medita naquilo que Deus tem preparado para nós. O mundo precisa do nosso posicionamento nessa hora.
Igreja do Senhor, é contigo que eu estou falando aí da tua casa, no escritório, no carro. Tu que estás a ver essa live, talvez já não é mais sábado, mas tu estás a ver em outro dia. É contigo que eu estou a falar. Deus tem preparado esse tempo de crise. Deus tem preparado algo poderoso para fazer através da tua vida. Jesus é o único caminho capaz de levar até Deus. Mas talvez você seja o único caminho de alguém para Jesus. Isso está no livro da Júnia Yash. Nada mais importa. Quando eu li isso, queimou no meu coração. Uau, é verdade, Jesus é o único caminho que nos leva até Deus. Mas talvez eu sou o único caminho que alguém tem para chegar até Jesus. Talvez é os teus filhos, talvez são os teus colegas, talvez é o teu pai, a tua mãe. Não desiste, não desiste, não desiste. Não abandona agora a tua fé. Agora é a hora de tu te levantares e provar daquilo que tu és feito. Tu és feito à imagem e semelhança do próprio Deus. E Deus, Ele não vai descansar enquanto tu não tiveres mergulhado no seu propósito. Se for preciso, meu irmão, tu vais passar por muitos momentos difíceis na tua vida para que Deus tire tudo aquilo que ainda é teu e comece a estabelecer algo que vai ser eterno. Não vai terminar na tua morte, vai passar dos teus anos aquilo que Jesus começou a fazer. A nossa história muda quando permitimos Deus mudar o nosso interior. Todos os milagres que nós vamos viver no exterior, primeiramente eles são confirmados no nosso interior. E eu encerro assim a minha palavra nessa noite. Tudo aquilo que Deus vai fazer no exterior, primeiro Ele começa no interior. Espero que Deus tenha comunicado algo contigo poderoso. Antes de nós encerrarmos essa noite, eu queria orar contigo. Pedir para que Deus nessa hora possa estabelecer algo eterno no teu interior. E que nesse tempo de crise, tu possas prevalecer. E que todo mundo reconheça o Deus que tu serve. Senhor, eu te peço nessa hora, Pai, sobre cada um que está a assistir essa live, aonde cada um está exatamente neste minuto, Senhor. Que nesse quarto tu encontre estas pessoas, Pai. Que assim como tu encontraste com José naquela prisão, assim como tu encontraste com Paulo e Silas na prisão, assim como tu encontraste com Elias nas cavernas, assim como tu encontraste com Davi no campo, assim como tu foste, ó Deus, com Jesus, eu peço que tu encontre este filho, esta filha, e mostre para ele o valor que ele tem, e que esta crise nada mais é para que a glória de Deus seja manifestada através dela. Eu entrego essa vida no nome de Jesus. Amém. Nós vamos terminar declarando com uma canção que Deus, Ele é bom, e Ele é o Rei do nosso coração. Em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos, Jesus. Nós te agradecemos por quem tu és, Pai, pela tua bondade, Senhor. Que o Rei do meu coração seja a liberdade em mim, a fonte do perdão, oh minha canção. Que o Rei do meu coração seja o meu abrigo e lar, o resgate no altar, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom. Que o Rei do meu coração seja um vento a soprar e uma âncora a firmar, oh minha canção.
coração, acenda um fogo em meu viver e uma luz para o mundo ver. Oh, minha canção, sim, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, tu és bom, que o rei do meu coração seja um vento a soprar e uma âncora a firmar. Oh, minha canção, que o rei do meu coração acenda um fogo em meu viver, uma luz para o mundo ver. Oh, minha canção, que o rei do meu coração seja um vento a soprar e uma âncora a firmar. Oh, minha canção, e que o rei do meu coração acenda um fogo em meu viver e uma luz para o mundo ver. Oh, minha canção, e tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom pra mim, bom, oh, tu és bom, Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Declaramos essa verdade. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Nunca, 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 nunca. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás.
tenhas gostado da nossa live nesta noite e que tenhas sido edificado. Tu possas ter uma semana abençoada e não te esqueças, este é o momento de nós nos posicionarmos para que a glória de Deus possa ser revelada através de nós. Uma semana abençoada e sábado que vem estamos aqui de novo.